ela já é uma realidade, tá aí, muita gente usando, o que a gente tem é que aprender a lidar com ela. Só que a inteligência artificial já vem fazendo estrago na vida de muita gente. Assunto sério que a gente vai falar a partir de agora aqui no Parole ao Vento. Roda a vinheta. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, criador e produtor de conteúdo. Recentemente eu falei por aqui sobre o perigo da divulgação dos nossos dados mais corriqueiros nas redes, né? Peso, altura, signo, prato preferido, onde trabalha. E hoje eu trago um outro tema muito interessante, muito sério, que é a questão da inteligência artificial. Muito se fala da inteligência artificial, ela já é uma realidade, ela vem sendo usada por muita gente em universidades, órgãos públicos, ela tem servido como uma espécie de atendimento automatizado para falar com as pessoas, para atender munícipes, clientes, consumidores. Ela tem ajudado a gerar textos, ela tem ajudado a gerar imagem, ela tem ajudado numa série de coisas. O que a gente tem que fazer, na minha opinião, é não lutar contra ela, aprender a usá-la, aprender que nem sempre ela te dá o dado correto, é preciso que você tenha um mínimo de formação e um mínimo de informação para saber se aquilo que ela está te apresentando é de fato aquilo mesmo, se aquela resposta está certa, se aquele fato histórico corresponde à realidade. Mas agora, infelizmente, como tudo muitas vezes é usado para o caminho do mal, a inteligência artificial tem provocado verdadeiros estragos, se tornado pesadelo na vida de algumas pessoas. O que está acontecendo? Rostos verdadeiros de pessoas reais estão sendo roubados na internet para que a partir desse rosto real seja construído por inteligência artificial um corpo nu. Ou seja, as pessoas mal intencionadas estão construindo nudes falsos a partir de um rosto verdadeiro. E isso está provocando um verdadeiro caos, um pesadelo na vida de quem tem eventualmente o seu rosto roubado e é exposto num nudes muito bem feito. A gente sabe os efeitos e os progressos e a evolução da inteligência artificial. Hoje, principalmente quem não conhece nada de audiovisual, de internet, tem muita dificuldade para discernir o que é real e o que foi criado por inteligência artificial, né? As vozes estão cada vez mais parecidas, a sincronia entre o movimento da boca e o que se fala e o que foi inserido por inteligência artificial nos parece cada vez mais convincente e a gente tem tido muita dificuldade. E esses nudes, pelo que as pessoas relatam, eles têm sido muito bem feitos. A impressão que dá é que realmente é o corpo daquela pessoa que está ali, é o corpo daquele rosto, é o corpo verdadeiro daquele rosto, quando na verdade não é. E isso está causando muitos problemas para essas pessoas. Tem gente que está encontrando, por exemplo, o seu rosto e o seu corpo em sites internacionais de prostituição. A imagem dessas pessoas está sendo vendida como de pessoas que trabalham com prostituição, que trabalham com sexo. Nenhum problema trabalhar com isso, só que não é uma verdade. Essas pessoas estão sendo expostas a isso a partir do roubo, que é um crime, dos seus rostos nas redes sociais. Se a gente linkar com o assunto que eu trouxe aqui recentemente sobre a gravidade e o quão sério é a gente expor os nossos dados, a quantidade de fotos que a gente acaba publicando nas nossas redes sociais também pode servir para ser usada para isso e ser usada contra nós. Imagina você, um belo dia, você pode até não acessar esses tipos de site, mas alguém manda uma mensagem para você e diz assim: olha, eu vi você
se anunciando como garoto de programa, como garota de programa num site de prostituição. Você está lá com uma foto peladona, peladão lá. Já pensou? Já pensou o que é você sofrer esse nível de exposição? Como é que isso vai se refletir nas tuas relações, na tua família, no teu parceiro, na tua parceira, nos teus amigos, no teu trabalho? E é mentira, só que é tão bem feito, é tão bem construída a junção desse rosto verdadeiro com esse corpo mentiroso, criado artificialmente, ou vai saber até se não pegou um outro corpo real, tirou a cabeça e encaixou nesse rosto verdadeiro. A coisa é muito séria, é muito complicada, inclusive já virou um projeto de lei. Eu estava pesquisando e esse projeto de lei, que é o PL 2338 de 2023, ele foi apresentado no ano de 2023, após diversas audiências públicas com especialistas, sociedade civil e setor privado. No Senado, ele foi aprovado em dezembro do ano passado, estabelecendo princípios para o desenvolvimento e uso responsável da IA no Brasil. Desde 2025, o texto está em discussão nas comissões da Câmara, desde fevereiro deste ano, portanto. Ainda precisa ser votado em plenário para seguir a sanção presidencial. O presidente precisa assinar e dizer, de fato, isso será transformado em lei. Ou seja, o assunto até chegou às autoridades, mas como a gente está vendo, ele foi apresentado, pelo que eu entendi, na Câmara dos Deputados em 2023, ou pelo menos o assunto começou a ser discutido em audiências públicas com especialistas, sociedade civil e setor privado em 2023. O Senado aprovou em 2024, mas desde fevereiro desse ano o texto está em discussão nas comissões da Câmara dos Deputados e ainda precisa ser votado em plenário para seguir para tal da sanção presidencial. O presidente precisa assinar e dizer, agora de fato é lei. Enquanto isso, essas pessoas estão sendo expostas. Enquanto isso, o cidadão comum não pode, ou pelo menos não deveria, diante do que a gente está vendo aqui, publicar uma foto sua de rosto muito próximo, sei lá, e que dê margem para que se encaixe um corpo ali na sua cabeça. Mas isso é quase impossível. Quem é que não tem uma foto de rosto? Quem é que não publica eventualmente uma foto com um amigo ao lado de uma pessoa? A coisa mais fácil do mundo é você tirar essa pessoa do seu lado, te colar em qualquer outro cenário e agora, pelo que a gente está vendo, inserir um outro corpo que não é seu, nu, e ainda botar a tua foto num site de prostituição. Então, talvez eles não considerem como sendo um assunto importante, mas eu acho que da forma como a inteligência artificial vem sendo usada, da forma como vem avançando esses recursos que estão deixando ela cada vez mais perfeita, se é que se pode chamar assim, do ponto de vista da distorção de fatos, né? A gente vê às vezes personagens públicos, celebridades, autoridades, falando coisas que de fato eles não falaram. Aquilo foi uma montagem, para a gente falar no português comum, né? Aquilo é fruto de inteligência artificial. Então, mais do que qualquer outra coisa, desconfiem de todo e qualquer vídeo. Desconfiem. Principalmente quando for um absurdo muito grande. Né? Quando a pessoa abrir a boca para falar de uma intimidade muito grande ou uma ofensa muito pesada a outra pessoa. Isso pode acontecer, tem gente que faz isso de verdade, mas eu acho que o nosso papel, para a gente não ser feito de trouxa e para a gente não disseminar uma informação falsa, a famosa fake news, é preciso que a gente desconfie, porque esses recursos estão cada vez mais apurados. Essa criação de uma realidade inventada, ela está cada vez mais eficiente. Então vamos tomar cuidado e se você lembra qual foi o deputado federal ou o senador para o qual você deu o seu voto nas últimas eleições, pressione.
entre em contato com ele, com a assessoria dele, com o gabinete dele, para saber por que um assunto que começou a ser discutido em 2023, a gente está chegando agora no final de 2025 e ele ainda não virou lei. Ele ainda não voltou a ser discutido para ir para as mãos do presidente para que ele transforme o projeto de lei em lei de fato. Então pressione, porque enquanto isso a gente está exposto a esse tipo de situação e essa exposição realmente é assustadora, é um pesadelo. Você já teve a sua imagem distorcida, usada, uma fala sua transformada, alguém encaixou uma fala numa imagem sua, você já se percebeu diante de uma situação assim? E mais, você já olhou para uma imagem e falou, nossa, mas gente, ele falou isso e depois você descobriu que era mentira? Me conta, deixa aí nos comentários, curta, compartilha, ativa as notificações, o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. E é isso, gente. Um beijo e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.